Graça e paz, meus irmãos. É um privilégio estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus, aprendermos mais um pouco da vontade de Deus para nós, nossos filhos. É importante lembrarmos que o povo de Deus, Deus deixou a sua palavra escrita, a sua revelação escrita, para que nós então a conhecêssemos. É um grande privilégio ter a Escritura ao nosso dispor, ao alcance do nosso braço. Mas um privilégio maior ainda é ter ela no nosso coração, para a glória de Deus. Então eu suplico essa noite então que os irmãos abram a Bíblia na carta do apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João. E aonde leremos, que é o alvo da mensagem essa noite, capítulo 2 da primeira carta de João, dos versículos de número 15 até o 17, e eu peço que os irmãos acompanhem a leitura que eu farei atentamente, com fé, meus irmãos, porque essa é a verdade absoluta. Nós precisamos então se entregar voluntariamente e confiar de fato que nós estamos lendo a palavra de Deus revelada. É extremamente importante para que nós leiamos ela com fé, de fato. Diz assim o texto sagrado: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Curve suas cabeças, vamos suplicar a direção de Deus. Deus eterno, Deus bendito, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa só. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai amoroso, um Pai bendito, um Pai poderoso, e que enviou seu Filho para viver uma obediência perfeita em nosso lugar. Nós te adoramos e te louvamos, porque o Senhor ilumina o nosso entendimento por meio do seu Santo Espírito. E é isso que nós rogamos ao Senhor agora, para que compreendamos a tua vontade e que possamos aqui sair edificados, possamos sair transformados, desejosos de ser luz do mundo e sal da terra. Essa é a nossa súplica ao Deus, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, João, essa carta do apóstolo João, não há alguém que de fato vá contestar que essa carta é de João, o filho de Zebedeu, aquele mesmo João que escreveu o Evangelho. E possivelmente ele tenha escrito essa carta, só para nós nos sintonizarmos na carta, e possivelmente ele tenha escrito no ano 90 da era cristã, no final do primeiro século. Cristo já havia cumprido a sua obra terrena, já havia morrido, ressuscitado, já havia discipulado, e já havia preparado então a plantação da igreja na terra. E já haviam muitas igrejas naquele tempo, naquele período, já. E João, ele escreve essa carta, então, para advertir e alertar a igreja. Ele escreve essa carta aos crentes. Não dá especificamente qual igreja que João endereçou essa carta, mas de fato ele escreve aos crentes, para quê? Um dos propósitos que nós encontramos nessa carta, justamente, é que ali naquela igreja haviam pessoas que negavam a encarnação de Cristo. Negavam a encarnação de Cristo. E logo no começo da carta, se os irmãos voltarem aí uma folha na sua Bíblia, no capítulo de número 1 e o versículo de 1 até o 4, justamente João vai instruir a igreja sobre Cristo, sobre quem é Cristo.
ele vai testificar que os olhos dele viram, os ouvidos ouviram, e ele tocou. Então ele dá a característica do nosso sentido, ouvidos, olhos e tato, para testemunhar que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E aqui, justamente nesse prólogo, ele vai dizer assim, no versículo 1, capítulo 1, diz assim: e o que era desde o princípio, e que temos ouvido, e que temos visto com os nossos próprios olhos, e contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Então ele está combatendo pessoas que não acreditavam na encarnação de Cristo. Se Cristo não é o Verbo encarnado, se Cristo não é o Filho de Deus encarnado, e se Cristo não morreu e ressuscitou, então Paulo vai dizer, logo é vã a nossa fé. Então, como é então que nossos pecados eles são perdoados? Sem um Salvador, sem um Redentor. Então havia esse ensinamento, esse falso ensino dentro daquela igreja. E João então escreve para alertar aqueles irmãos com relação a esse falso ensino. E aí João vai dar várias metáforas entre luz e trevas, verdade e mentira. Ele vai caminhar nesse sentido, os filhos da luz, os filhos das trevas, a diferença entre eles, a diferença entre o verdadeiro crente e o não crente. E então João instrui dessa forma. E agora, no versículo de número 12, do capítulo de número 2, João ele dá um grande encorajamento para aqueles irmãos, para aquela igreja. Quando ele diz aí, no versículo 12 do capítulo de número 2, diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do nome, do seu nome, por causa do nome de Jesus, os seus pecados são perdoados. E ele vai encorajar aquela igreja a prosseguir, a confiar em Cristo, a prosseguir na fé cristã. Ele vai encorajar, e ele vai encorajar toda a igreja. Ele vai dizer: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele encoraja os pais. E aí ele vai dizer: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Ele encoraja jovens. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então ele está dando uma palavra de encorajamento naqueles que creem verdadeiramente na obra de Cristo. Vale a pena prosseguir, vale a pena. Então João encoraja a prosseguir em conhecer a Cristo. E agora já no versículo de número 15, ele vai dizer: olha, vocês devem permanecer com Deus, mas há um grande perigo. Há um grande perigo nessa jornada. Há um grande perigo nessa caminhada cristã. E aí ele vai advertir severamente a igreja e instruí-la de uma maneira muito clara. João é muito claro, e ele vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo. Ele disse: olha, vocês são filhos de Deus, vocês conhecem a Deus, os pais conhecem, os filhos conhecem, vocês conhecem a Deus. Não amem o mundo. Não amem o mundo. E aí, João, ele vai instruir essa igreja com relação à vida cristã. Como é que nós, então, devemos caminhar nessa vida cristã? Então, diante disso, a mensagem que nós, então, intitulamos essa noite é que os crentes não devem amar o mundo, é simples assim. Os crentes não devem amar o mundo. E João vai dar as razões que os crentes não devem amar o mundo. Ele vai dar as razões. Por que, então, não devo amar o mundo? E quando é que o crente está amando o mundo? Quando eu sei que estou amando o mundo? Parece algo que não acontece, ou parece que acontece demais. Então, como é que eu posso medir? Mas a nossa medida não é o que eu penso ou o que eu acho, não é o que os irmãos pensam ou acham. É o que Deus diz sobre o que é amar o mundo. É o que Deus diz. Não somos nossas opiniões.
que vão prevalecer. É a vontade de Deus que prevalece. Essa é o que nós devemos seguir. Devemos seguir. E aí, a título de elucidação, eu trago aqui algo para a gente refletir e pensar. Uma criança que foi a um hospital, ela entrou no hospital nessa época, parece que é um pouco repetitivo, mas convém lembrar. Nessa época que nós passamos aí de pandemia, de temores e tremores por conta da nossa vida, né? da vida que Deus nos deu, em manter, em preservar, que é algo precioso. É algo precioso. Realmente a nossa vida precisa ser cuidada da nossa saúde, não só física, mas sobretudo espiritual. Mas a nossa saúde física também é extremamente importante. E uma criança, então, ela foi ao hospital e ela observou no hospital que as enfermeiras, elas tinham um cuidado excessivo com a higiene. Um cuidado excessivo com a higiene. E por que, então, que aquela criança, ela observando aquela atitude de toda hora higienizar, e nós aprendemos muito com isso. Durante esse período, muitas pessoas que às vezes não tinham o hábito regular de frequentemente lavar suas mãos, higienizar suas mãos, ou passar um álcool gel, elas passaram a fazer. Porque viram que naquela atitude que nós deveríamos tomar, nos protegeria contra bactérias, fungos e vírus. De fato, isso acontece. Devemos, então, preservar a nossa saúde. E a criança, vendo aquilo ali, ela achou interessante. E aí, a enfermeira, ela dá algumas razões para aquela conduta, para aquela atitude. E a enfermeira diz para a criança, por duas razões. Primeiro, porque nós amamos a saúde. Nós amamos a saúde. E uma outra razão é porque nós odiamos os vírus. Por isso, então, nós nos cuidamos tanto. E João vai nos orientar aqui, então, como que então a vida do crente deve ser em relação ao mundo? Devemos odiar o mundo e devemos amar a Deus. Amar a Deus. E diante disso, então, nós queremos chamar a atenção de vocês para o que é mundo. O mundo é uma palavra que nós utilizamos bastante. Mas será que nós nos preocupamos em entender o que é mundo? Ou nós entendemos sem precisar explicações? Todos sabemos discernir claramente o que João quer dizer com não amar o mundo e quem é esse mundo? Porque nós temos um mundo criado por Deus, aquele mundo de Gênesis 1. É esse mundo, então, que João está falando para odiar? Aquele mundo que Deus criou em 6 dias e disse que é bom? Não é esse mundo. Porque nós devemos cuidar dos animais, nós devemos, os mandatos cultural, social e o mandato espiritual que Deus deu a Adão e ao homem para ser o gestor, o cuidador desse mundo. Então nós devemos cuidar do mundo. Nós devemos cuidar do mundo. Então João não se dirige a esse mundo. E lá em Atos, no capítulo de número 17, versículo 24, diz assim, esse mundo físico que é o universo criado por Deus, Lucas, ele diz assim em Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, então nós não devemos odiar o mundo. Qual o mundo? O mundo criado. Esse mundo nós devemos cuidar. É responsabilidade do homem plantar, cultivar e guardar, proteger. Então não é esse mundo que João está falando. Mas há algum outro mundo? Então, há um outro mundo, que é a humanidade. Quando muitas vezes nós referimos ao mundo, nós referimos muitas vezes a própria Bíblia, se refere ao mundo como humanidade. O mundo, humanidade. E aí, essa humanidade, que é a descendência de Adão. E lá em João, capítulo 3, versículo 16, no Evangelho, ele vai dizer o quê? Um versículo que possivelmente até as crianças saibam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo. Mas João está falando que não é para amar o mundo. Então, não é desse mundo que João está falando também. Os homens é para que nós amemos. O próprio João vai falar que nós devemos amar uns aos outros. Então não é desse mundo. Ou seja, o mundo, a humanidade criada por Deus,
é para que então nós amemos. De maneira que João diz lá em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação é a graça oferecida a todo homem. O evangelho deve ser levado a toda criatura, a todo homem. É a graça e o evangelho, a obra de Cristo, ela é oferecida a todo homem. Então não é esse mundo humano em si que João está falando. Então qual mundo que é? Em terceiro aspecto, então, nós vemos aqui o mundo inimigo. É um mundo, sistema de pensamento. É um sistema de pensamento contrário à palavra de Deus. São ideais, são pessoas que idealizam pensamentos, mas que na soma desses pensamentos eles são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos de Deus. E é desse mundo que João vai falar que o mundo vos odeia. Que o mundo vos odeia. Não vos maravilheis, porque se o mundo vos odeia. O próprio João diz isso. Então, o mundo, sistema inimigo de Deus, ele está presente em várias áreas. Em várias áreas. Quando nós ligamos a TV, muitas vezes tem mensagens que contêm informações contrárias ao que os mandamentos do Senhor ordenam. Há poucos dias atrás, lá no Canadá, foi promulgada uma lei que é proibido confrontar a pessoa dizendo que ela está em pecado. Isso é um pensamento maligno, contrário à palavra de Deus. E agora é lei. Lei. Passivo de prisão. Isso é um pensamento mundano, contrário à vontade de Deus. Essa é uma ideologia mundana, contrária às Escrituras. Nós professamos a fé e aquilo que a palavra ensina. Nós professamos a fé. E ele está presente nas ciências, com ideias que não reconhecem como sendo Deus o Criador. Ele está presente nas ciências. Ele está presente nas artes, quando aquilo que chama-se de arte é uma nudez, que vai estimular tanto adultos quanto crianças a perverterem sua mente, desejando coisas que não se deve, iniciando ideias que ainda é para aguardar, ou não tem maturidade, ou que não crente não deve compartilhar mesmo. Aquilo que é pecado. Deus não compactua com o pecado. E também ele está presente na cultura. Ou seja, é um sistema de pensamento que ele envolve todas as áreas da sociedade. E que até mesmo, muitas vezes, está presente na mente do crente. Que é um grande perigo. Porque se o mundo inteiro jaz no maligno, então a única forma de combater esse mal, esse pensamento contrário à verdade, é pregando a palavra. É pregando a palavra. A própria oração dominical, o Senhor Jesus nos diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Como é que santificamos o nome de Cristo? Pregando a palavra, mais pessoas sendo convertidas, o evangelho crescendo. Se o evangelho prospera, logo, pessoas não estão maquinando o mal. Não estão. Né? Então esse João vai dizer aí, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Filosofias mundanas, na músicas sensuais, danças sensuais, roupas sensuais. Porque muitas vezes os estilistas que desenham a roupa que nós vamos à loja comprar, não é um crente. E a ideia de conceito de vida ou de veste dele, não é o princípio da palavra de Deus. Então, se vocês chegarem para comprar uma roupa e tiver difícil para encontrar uma roupa que agrade a Deus, não se espantem. Não se espantem. Agora, é claro, a igreja pode formar pessoas que desenham roupas, filhos dos crentes que desenham roupas, então, que vão servir de acordo com a vontade de Deus, daquilo que Deus requer de nós, daquilo que nós devemos, então, usar no nosso dia a dia, que não vai causar um escândalo ou um pecado, ou fazer o nosso irmão ou a nossa irmã pecar.
por conta da vestimenta que não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Consequentemente, nosso irmão pode pecar por isso, né? Então, todas essas ideias, né, na TV, no rádio, nos jornais, elas estão presentes, tentando convencer e ganhar o coração do crente. Tentando convencer e ganhar o coração do crente. Então, João apresenta aí, né, 4 razões para esse mundo, né, para que o crente, então, se guarde. Ou seja, para que o crente não ame essas coisas e viva de forma piedosa, na forma que Deus requer de nós. Então, João apresenta essas 4 razões por que os crentes não devem amar o mundo. Então, o crente que ama o mundo não ama a Deus. Esse já é um primeiro. Se o crente ama o mundo, logo ele não ama a Deus, porque nesse mundo espiritual é como naquela lei da física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no mesmo momento. É uma lei de Newton. De fato, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. A exemplo, se você pegar um prego e bater um prego aqui nessa madeira, e ela vai perfurar essa madeira, porque o prego, ele é feito de aço, ele é mais duro, ele perfura a madeira. Quando você retirar o prego, o que vai ficar lá? Um furo, um vazio, porque o prego ocupou aquele lugar. Então, João está nos advertindo dessa forma. Se você ama o mundo, você não ama a Deus. Não dá, porque Deus é santo e puro. Então, João está dizendo, olha, não amem o mundo. Não tem como, essas 2 coisas não caminham juntos. Inclusive, o mundo é o nosso inimigo, nesse sentido. O mundo, o pensamento, o sistema de pensamento, não a pessoa em si. Não a pessoa precisa ser alcançada pelo Evangelho, para que ela se arrependa, conheça Cristo e sente conosco, cultue conosco. Só assim ela também abandonará. Mas João diz para a igreja, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essas 2 coisas, então, elas são opostas entre si. É como a lei da física que eu acabei de falar. E aí, João 3,16, que eu já citei, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, olha os perigos que ocorrem quando nós, crentes, homens e mulheres e crianças, crentes no Senhor Jesus, com a fé genuína, começam então a amar o mundo, a flertar com o mundo. O que vocês percebem, em primeiro lugar, quando uma pessoa está flertando com o mundo? Quando o amor dela não está mais em Cristo e agora está virado para outro lado. Você percebe que aquele irmão começa a faltar nos compromissos com a igreja. É possível que ela não leia, ela diminua a leitura, porque está entrando outro amor. Alguma outra coisa está ocupando aquele lugar. Se alguma outra coisa, alguma outra fé, alguma outra paixão, num sentido, então logo ela está deixando a Cristo e se virando para esses desejos. As satisfações da carne. As satisfações da carne e do pensamento. E então ela deixa de se alegrar, ela deixa de ter regozijo, de perceber o amor de Deus por ela. Sabe aquele amor quando você conheceu a Cristo, que você só queria falar de Cristo, só queria pensar em Cristo, só queria ler a palavra. Aí a pessoa começa a largar esse desejo para pegar uma outra coisa. Então, meus irmãos, uma aplicação prática. Se você perceber, ou um irmão seu aqui não está frequentando regularmente, ligue para ele. Se interesse por ele. Porque é possível, se ele não estiver doente ou uma outra coisa que possa estar acontecendo na vida dele, aí não dá para emitir um julgamento, tem que ligar para saber. É possível que ele esteja, então, se afastando da comunhão. Se afastando da comunhão. Olha só o que aconteceu com um amigo do apóstolo Paulo, com um crente. Olha só, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 10, diz assim, Paulo,
Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Já combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Prestem atenção. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. 2 Timóteo 4, 6, 10. O apóstolo Paulo ele vai dizer que Demas, tendo amado o presente século, ele fez o quê? Abandonou. Quando vocês perceberem que um irmão está distante, vá até ele, talvez ele precise de ajuda. Não que você não precisa, mas você que está mais forte, precisa de ajudar o outro, que está mais fraco. E assim, a igreja toda caminha. Não podemos abandonar. Nós não estamos numa corrida em si, para ver quem é o melhor. Nós temos que voltar para pegar o nosso companheiro, o nosso irmão, demonstrar amor por ele, segurar a mão dele, caminhar com ele, e animá-lo, confortá-lo, trazer esperança, aquilo que Cristo faz por nós. Mas como é que nós podemos então demonstrar esse grande amor que Deus então nos demonstrou a nós? Quando nós então fazemos para o próximo. É assim que nós demonstramos. Vida prática. Vida prática. E aí, nós então, o cristão então não deve um segundo pensamento, um segundo ponto que João nos traz aqui. O crente não deve amar o mundo, porque o mundo é um sistema que não procede de Deus, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, aí ele vai trazer algumas palavras aqui, considerando que pensamento mundano. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo que há no mundo, a concupiscência. Então João vai aqui falar sobre a concupiscência. A concupiscência pode ocorrer com o cristão. E o que é concupiscência? É uma vontade muito grande por algo. Uma vontade exagerada. Um desejo exagerado. Isso é concupiscência. Então a concupiscência ela pode ser uma cobiça por bens materiais, excessivo. O nosso coração, então, não estar em Cristo e o nosso coração estar depositado nos bens materiais, uma cobiça muito grande. É possível. Ah, mas eu sou pobre, não penso assim. Não, não se iluda. É possível que mesmo nós sendo pobres, depositar nossa confiança no lugar errado. É possível. É possível que nós depositemos nossa confiança e nossa esperança no pai, na mãe, no filho, na filha, na esposa, no marido. É possível. No governo, logo teremos eleições. É possível, então, que os crentes estejam equivocados. Está esperando o Messias. Não, o Messias já veio. Jesus Cristo, o Salvador do mundo, já veio. Esse é o Messias, o Rei, o Criador, sustentador, o mantenedor de todas as coisas. É esse que nós temos que focar. Claro que nós temos que orar pelo nosso país, pedir a graça de Deus para que um homem que Deus coloque lá, seja uma pessoa que produza leis a favor daquilo da vontade de Deus, com a graça de Deus, que não produza leis que persigam os crentes. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar por isso. Nós não podemos viver como igreja sem interceder pelo país, não faz sentido. Não faz sentido. Nós não somos do mundo, mas estamos aqui. E tudo que se faz lá afeta a nossa vida diária. Afeta a Cristo, quando a lei que é colocada, quando impede a pregação da palavra. Quando é uma lei que impede de você abrir a Bíblia e ler a palavra. Nós precisamos orar para que Deus graciosamente, então, opere de forma que os crentes continuem, então, tendo essa liberdade. A igreja continue tendo essa liberdade.
É uma bênção isso. Nós sabemos, nós usamos isso. É uma bênção. Então, a concupiscência, essa cobiça por bens materiais, ou um anelo também, essa concupiscência pode ser um anelo por prazeres sensuais. Que esse pensamento mundano também traz muita sensualidade. Em tudo e quanto é lugar, traz muita sensualidade. Nos programas de TV, o que eles querem? Eu pergunto para você, meus irmãos. Ou o que é que você sente quando você assiste um programa que traz cenas sensuais? O que é que acontece dentro do seu coração? É o mesmo que acontece no meu se eu assistir. É o mesmo. Então, nós devemos então policiar quanto a isso. Escolher, porque há um pensamento mundano que está inculcando, introduzindo todas essas coisas. E aí vai de pouquinho em pouquinho. É algo que acontece sorrateiramente. Porque você não vê, nós não vemos, raramente, uma pessoa que ela deserta a igreja e some. De um dia para a noite. Não, é de pouquinho em pouquinho. Vai se esfriando um pouquinho. Ela vai se alimentando daquelas coisas até que ela vai embora do vez. Né? Até que ela perde a vontade. Por quê? Há um amor dominando o seu coração. E eu estou falando de crentes. Não estou falando de ímpio. João está falando aqui para crentes. Então, esses prazeres. Há um lugar em São Paulo, eu não convido vocês para procurar saber se é verdade ou não, mas eu sei que há, porque eu já passei em frente e foi muito interessante, que me chamou muita atenção. É um lugar não recomendável, claro, para ser humano nenhum e nem muito menos para crente. Mas tem uma placa lá que chama-se o Templo do Hedonismo. Templo do Hedonismo, o Templo do Prazer. Templo do Prazer. Nós temos o privilégio de termos o prazer de adorar a Deus. Nós temos o privilégio de ter a comunhão dos santos na Santa Ceia. Nós temos o privilégio de desejar conhecer a Cristo. Mas nós temos que fugir dessas aparências, desses desejos carnais. João está nos advertindo, as concupiscências. Se João está falando é porque ele sabe, o Espírito Santo sabe que acontece com o crente. Então ele está advertindo, olha, fuja dessas coisas. Então, das cobiças, né? Gálatas, Paulo vai nos dar uma lista. A cobiça é esse desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. É um desejo desenfreado. Pode ser até por um celular, um desejo desenfreado, cobiça. Parece uma coisa simples, mas a cobiça, né? Quando vai no coração, é extremamente perigoso. O desejo moderado de bens, riquezas e honras. Honras. Parece que é algo que não faz barulho, parece que é algo que não custa nada, não é um objeto, mas um desejo excessivo por obter uma honra. Aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. E a Bíblia nos ensina diferente, nós não temos mérito nenhum. Se não é a misericórdia de Deus, a causa de nós não sermos consumidos, nós seríamos consumidos. Se não é a graça de Deus, que é um favor imerecido, que nós não merecemos, só estamos aqui por meio de Cristo. Pelo sacrifício de Cristo, pela obra de Cristo. É por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Então, e aí o que acontece? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vendo, cobiça dos olhos. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, meus irmãos, nós devemos fazer como Jó. Nós devemos fazer um pacto com Deus, os nossos olhos, e fechar os olhos, desligar, trocar o canal, mudar, não assistir. Só assim que nós vamos ser santificados. Se nós ficarmos alimentando, não vai haver santificação. Porque hora você lê um pouquinho da Bíblia, mas passamos muitas horas ou mais naquilo que não é Bíblia ou a palavra de Deus. Eu sei que nós não ficamos 24 horas lendo a Bíblia, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aquilo que estiver no seu coração, que ocupar o seu coração, é o que você vai meditar. É isso que vai acontecer. Então João está advertindo.
E aí, o que aconteceu com Davi? Como aconteceu com Eva? Aconteceu com Davi. E eu não estou excluindo a responsabilidade do homem, tá? Não é isso. Então lá aconteceu com Davi. Davi observou Betseba, observou os olhos, olhou, cobiçou, desejou. O que aconteceu? Ele chegou a ponto de matar o marido dela. Olha quem nós somos. Não se engane com você. Davi chegou a ponto então de armar uma cilada, e nós não somos melhor que Davi, para que então tivesse a esposa dele. É muito sério, né? E o próprio Acã, quando lá em Josué, que eles foram guerrear, o que aconteceu? Que ele viu, não era para pegar nada. Então Acã viu a capa e desejou, achou bonita, pegou e levou. E é isso que acontece quando nós flertamos com essas coisas. Então a nossa vida está em perigo. Nossa vida está em perigo. Então o crente não deve, outro motivo, o crente não deve amar o mundo porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Ali quando nós passamos aqui, vamos sentido Ayrton Senna por Itaquá, tem aquele desvio e você passa, tem a ponte e do lado direito, aí tem o rio Tietê. Do lado direito tem um lugar alagado. Eu acho que quase todos aqui já passaram lá e vão se lembrar. E tem um lugar alagado. E onde até às vezes tem umas capivaras ali e tal. Do lado direito, antes de chegar no Hospital Santa Marcelina, naquela avenida que a gente chama de Avenida Nova, né? Que vai sair lá perto da Ayrton Senna. E aí tem um alagamento lá, e ele é verdinho, ele é lindo. Mas lá embaixo tem um pântano. Lá embaixo é barro. Tem pouca água e muito barro naquele alagamento. Mas quando você passa por cima, dá vontade de ir lá naquele lugar verdinho, lindo. Mas se você for lá, é como se fosse uma areia movediça. Você é sucumbido, você é engolido, você afunda lá. Pode até morrer. Então, o crente não deve amar o mundo porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência. O mundo é uma ilusão. Eu não estou dizendo que nós não precisamos trabalhar, nós não precisamos desejar, crescer profissionalmente, nós não precisamos, não, pelo contrário, isso é desde a criação. Eu estou dizendo que o desejo excessivo por essas coisas que o mundo oferece são passageiros. Aqui perto de nós, na estrada aqui, São Paulo, Rio, ali em cima, tinha uma empresa muito grande, chamada Caplast, fabricava brinquedos, era bonito o prédio. Hoje está em ruínas, tudo passa. Automóveis que alguém possa no passado ter tirado a vida de alguém para obter aquele bem, você passa, está lá no desmanche, uma sucata. O telefone que você desobedeceu, seu pai ou sua mãe, para querer aquilo na marra, ter aquilo lá, que seja o mais jovem, né? Ou se você tirar alguma coisa da sua renda forçada, sacrificar alguém por ter um objeto, isso cai, quebra, destrói. João está dizendo, essas coisas todas não sejam boas em si, né? Cada um tem o seu peso. Não estou dizendo que o celular não é bom, o computador não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o desejo excessivo por essas coisas, sacrificar mais do que deve, tem o seu preço. Quantos aqui já não tiveram seus aparelhos quebrados que desejaram tanto ter? Acontece, quebra, perde, acaba, o ladrão rouba. João está dizendo, não invista a sua vida nisso. A sua vida é preciosa, não invista nisso. Invista em bens duráveis. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas quem fica? Aquele que faz a vontade de Deus. Porque Deus é eterno, nós temos uma alma eterna e nós seremos levados para a eternidade com Deus. Aqui é um breve momento. Um breve momento. Então, o terceiro aspecto, o crente não deve amar o mundo porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Ou seja, esses prazeres carnais, esses desejos que estão nos olhos e às vezes no coração vão passar. Vão passar. Nós devemos então investir nosso conhecimento, né, o nosso coração, em conhecer a Deus, que nós vamos passar por toda a eternidade conhecendo a Deus. Então o mundo é passageiro, e como neblina, e logo se dissipa. Vós não sabeis que sucederá amanhã. E o que é a vossa vida?
sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago diz isso lá em 4,14. Tiago, no capítulo 4, versículo 14. Se dissipa. Nós, nessa época de inverno, nós levantamos pela manhã, abre as janelas, ou talvez à noite, 10, 11 horas, já tem muita neblina. Mas logo sai o sol, a neblina some. Se dissipa. E neblina é algo que você não pega. Você não pega a neblina. Ela existe, você vê, mas você não pega. João compara, né? Tiago compara a nossa vida à neblina, passa rapidamente, brevemente. E coisas que às vezes a gente já brigou com o próximo, com o pai com a mãe, o filho com a mãe ou com o pai, o marido com a esposa. Não é supérfluo, não tem valor algum. Né? E a nossa vida, ainda mais. Passa rápido. É só vocês, quando terminar o culto, procurar os mais experientes, mais velhos aqui na igreja, eles vão falar isso para vocês. Passa rápido. Passa rápido. Não vale a pena muitas coisas, que nós brigamos por muitas coisas que não têm valor, e não brigamos por aquilo que de fato tem valor. E aí o apóstolo Paulo nos instrui assim, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Essas coisas são emprestadas, são passageiras, logo fica aí, nós vamos embora. Nós estamos aqui por um breve tempo, E aí, né, em 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo de 31, e os que se utilizam do mundo, nós se utilizamos nesse sentido geral, nós utilizamos do mundo, Deus criou, né, todas as coisas para o nosso deleite. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozar para sempre. Deus e as coisas que Deus fez. Né? Então, porque a aparência desse mundo passa, ele está falando dessas coisas fúteis, das coisas fúteis. E em quarto aspecto, o crente não deve amar o mundo, porque aquele que faz a vontade de Deus é que permanece eternamente. E antes disso, eu só queria dar mais um aspecto aqui para essas doutrinas, né, mundanas, elas escravizam. Essas ideias mundanas, elas escravizam. E o próprio Senhor Jesus vai dizer lá em João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos de nós pode até estar enamorando essas coisas do mundo, e com dificuldade agora para se desvencilhar, uma vez que você já meio que adotou certas coisas? Mas clame ao Senhor, que Ele vos libertará. A escravidão é para o mundo, para essas coisas, né? Coisas como vícios. Vícios pode ser pornografias, bebidas ou outras coisas. Jogos. Quantos crentes não abandonam um culto para assistir uma partida de futebol? Deus deu 6 dias para nós fazermos, né, as nossas coisas que servem a Deus. O 7º dia, que agora é o primeiro dia da semana, é para nós dedicarmos ao Senhor, é o dia de descanso, é um grande privilégio para os crentes. Enquanto muitos ímpios vão trabalhar, sem ter o que apegar, porque ele se apega ao trabalho, porque é só o trabalho que dá prazer e satisfação. Não, o prazer e satisfação do crente também deve ser no dia do Senhor. Cultuar ao Senhor deve ser um grande prazer. Se não é, meu irmão, tem que se perguntar. Por que não é um grande prazer? Por que eu não desejo tanto estar com meus irmãos? Irmãos que nós vamos viver eternamente. Passar a eternidade. E agora eu não posso sentar próximo, ou eu fujo, eu não quero estar junto com meu irmão. Precisa rever, né, os desejos do coração. Enquanto o mundo é escravizado nessas coisas, o crente é liberto. O crente é liberto. E em quarto ponto, o crente não deve amar o mundo, então, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O crente, então, ele deve buscar fazer essa vontade de Deus, porque Deus é eterno. Nós somos finitos, temos um início, mas temos uma alma que é eterna, né? Que agora não morre mais. Que por meio da salvação fomos libertos da ira de Deus, da justiça, do juízo e do pecado. Podemos viver então livres. Podemos viver livres.
como servos de Deus. Então a doutrina de Deus é que nos liberta desses medos. Um aspecto extremamente importante que nós devemos aplicar à nossa vida. Se você não ler a palavra para ser liberto pela ação do Espírito Santo e pela palavra, na sua vida você vai viver com medo, com escravidão de tantas as coisas, com temores de tanta coisa na vida, com incertezas, insegurança do dia da manhã, você não vai ser feliz. Não é que você não vai ter a salvação, é que você não vai desfrutar de muitos benefícios que a salvação, que Cristo conquistou na cruz por nós, por conta dos temores. Por conta de quando vier uma aprovação, você vai ter dificuldade em demasia a passar, por conta de você não conhecer a vontade de Deus e saber que Deus está conosco o tempo todo. Mas eu sei. Sim, na teoria sabemos, e na prática? O Evangelho é vida prática. Amanhã é segunda-feira, o Evangelho é vida prática. Eu devo viver esse Evangelho. Quando eu perco um ente querido, me apegar a Cristo. Mas se eu não tenho intimidade com Cristo, como é que eu me apego a Cristo na hora que eu preciso? Caminhando para o final, meus irmãos. Então, João vai nos instruir, então, porque o crente não deve amar o mundo. E qual nós podemos aqui alguns aspectos práticos para a nossa vida. Não amando o mundo e amando a Deus. Não amar o mundo e amar a Deus. O apóstolo Paulo, ele ensina lá em Efésios, o crente precisa de desarraigar do mundo no seu coração. E como é que ele faz isso? Substituindo, tirando o que é mundano, colocando o que é vontade de Deus, que é mandamento, que é a palavra, é meditação, é leitura, é oração. Um pastor chamado Joel Bick, não sei se os irmãos conhecem, ele contou um caso assim, que ele estava de viagem marcada e quando de repente o telefone tocou e ele atendeu. Era um presbítero da igreja dele. Pode não ser um presbítero, pode ser um outro irmão. Mas no caso era um presbítero. E o presbítero ligou para ele e falou: pastor, eu estou desesperado. Eu não sei o que eu vou fazer e eu estou com um problema muito grave e eu preciso da tua ajuda. Eu não estou nem desejando mais a Cristo, não estou amando a Deus, não estou me deleitando, minha vida está sucumbindo. Eu preciso que o senhor me ajude. Ele falou: meu irmão, eu não posso te ajudar agora. Não, pastor, eu preciso que o senhor aborte aí a viagem, não vá e venha me ajudar. Ele falou: não posso te ajudar. Não posso. Quando eu voltar, eu te ajudo. Eu converso com você e a gente vai caminhar junto. Aí, pastor, então o que o senhor pode fazer? Olha, meu irmão, faça o seguinte. Você pega a sua Bíblia, leia 10 minutos da Bíblia. Você medite por 10 minutos no texto que você leu. E você ore por 10 minutos. Você use 30 minutos do seu dia, de 24 horas, 30 minutos para você ler em 10, para você meditar em 10 e para você orar mais 10 minutos para que Deus aplique e transforme o seu coração. E ok? Para hoje, eu recomendo que você faça isso. Quando ele voltou de viagem, a secretária pastoral lá falou: pastor, tem alguns avisos para o senhor na sua mesa. Aí ele foi lendo os avisos e um deles estava escrito assim: o senhor não precisa mais me visitar, porque o que o senhor me ensinou eu fiz e já resolveu o problema. Nós precisamos de relacionamento com Cristo, porque na hora das tribulações e adversidades nós vamos correr para Cristo. E se você não tem relacionamento, não lê a palavra, não ora, não medita, está vazio. Você vai se apegar em alguma outra coisa. E o que é que você tem que se apegar? Esse é o ponto. Precisamos então de ler, orar, meditar, para que nosso crescimento espiritual, e aí nós estejamos também aptos a ajudar o irmão que está precisando de ajuda, a servir, demonstrar amor ao próximo. Então, não amando o mundo, amando a Deus e guardando seus mandamentos. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que aguardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? As tribulações, vencer o mundo, o mal, né? A pornografia, os desejos pelas coisas, é só com Cristo. Porque Cristo venceu o mundo por nós. Ele já foi na frente. Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Ele morreu no nosso lugar, a morte que era para mim e você morrer. Ele morreu no nosso lugar. Ele ressuscitou e intercede por nós. E ele ainda não viu a obra dele totalmente completa. Porque muitas pessoas ainda conhecerão a Cristo. E Cristo está esperando que todos os crentes, então, toda a igreja seja reunida, para que então tenhamos um encontro triunfal com Cristo, e aí sim, gozaremos eternamente as promessas dele. Mas nós devemos desfrutar essas promessas aqui. Nós devemos desfrutar aqui. Cristo conquistou para nós. Nós devemos desfrutar as promessas de Cristo. E até Cristo, então, aguarda até o último eleito ser salvo, para que a igreja seja reunida. Cristo está esperando também, nesse sentido. Segundo aspecto, sendo santificados, conhecendo mais a Cristo por meio da sua palavra, encorajando a nós mesmos, nossos irmãos, bem como nossos filhos ao Evangelho, pois temos muitos inimigos, o mundo, a carne e Satanás. Portanto, precisamos de pregar o Evangelho ao nosso coração, reafirmando as promessas de Deus, que fomos batizados, comprados, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, de maneira que a fé que foi colocada em nosso coração